Bem-vindos a mais um vídeo sobre histórias do Reddit. Não se esqueça de dar o like e se inscrever no canal, assim você me ajuda demais e não perde mais nenhum vídeo. Essa é uma atualização dessa antiga história aqui do canal, o link está no card. Nova atualização. Meu sobrinho mais velho perdeu os dentes da frente na escola e agora é recluso. Eu estava esperando ter uma atualização melhor para todos após as festas, mas as coisas realmente não melhoraram. Elas começaram a melhorar e depois pioraram novamente. Levou algum tempo, mas agora está tudo mais ou menos bem. Não postei antes porque achei melhor esperar. Eu escrevi a maior parte disso há meses, mas decidi esperar um pouco mais para ver se a situação melhoraria. Mas então esperei tempo demais e acabei esquecendo até recentemente. Então, aqui está, esperançosamente, a última atualização sobre a serpente do demônio que tentou seus sobrinhos com um galpão cheio de latas. Eu faria um resumo, mas há coisas demais para isso. Portanto, se quiser saber o restante, terá que voltar e ler. Para começar esta postagem, no ano passado, minha irmã e cunhado foram ao dia de ação de graças na casa dos pais do cunhado, em vez de com meus pais. Meu sobrinho mais velho não estava exatamente se comportando bem por lá também. Mas ele não causou problemas. Pelo menos foi isso que eles disseram a todos. Minha irmã e cunhado também tiveram uma longa conversa com nossos pais sobre como excluir meu sobrinho não ajudaria em seu estado mental no momento. E eu também concordei com eles nisso, porque com a forma como as coisas estavam indo, tudo que meu sobrinho sentiria é ódio. Então, meus pais cederam e deixaram que ele viesse na véspera de Natal. Eu, é claro, comprei um presente para ele. Mas porque eu queria ajudá-lo mentalmente a melhorar, no início de dezembro, comprei uma bicicleta de montanha usada de cor verde metálica na loja de segunda mão local. Precisava de um pouco de trabalho, mas foi uma ótima compra por $30. Eu também soube que, desde que sua mochila boa foi roubada, ele estava usando uma antiga que pertencia a um de seus irmãos. Então, peguei uma usada na mesma loja de segunda mão por cerca de $5. Arrumei a bicicleta, lavei a mochila e, quando as entreguei a ele em um domingo, ele parecia completamente chocado por eu dar qualquer coisa a ele. E também o deixou muito sem jeito. Mas ele aceitou ambos com um olhar que dizia obrigado e começou a usá-los imediatamente para ir e voltar da escola como fazia com sua bicicleta e mochila antigas. Minha irmã e cunhado também ficaram bem chocados por eu ter dado presentes a ele, quanto mais por substituir as coisas que foram roubadas dele quando ele fugiu depois de atacar minha casa com martelos. Mas os presentes tiveram o efeito que eu estava esperando. Eu não era mais o alvo de sua raiva. Ele realmente estava procurando qualquer desculpa para me transformar na serpente vil que arruinou sua vida. Mas eu não sou. Da próxima vez que o vi, foi na festa de Natal da família. E lá, minha irmã e cunhado fizeram pedir desculpas por descontar toda a sua raiva em mim. Eles pairavam sobre ele como sombras enquanto ele falava comigo. Ele foi instruído a me encarar repetidamente. E em seu pedido de desculpas, ele admitiu que não foi culpa minha que ele foi preso. Ele me provocou, roubou de mim e danificou minha propriedade. E ele não fará isso de novo. Apertamos as mãos e ele não causou problemas na festa. Mas seus pais estavam como sombras dele durante toda a noite. Eles não o deixaram sozinho em nenhum momento. Era estranho, mas eu posso entender o motivo. Eles haviam arriscado muito para que ele pudesse vir para o Natal. No Ano Novo, porém, as coisas pioraram. Meu sobrinho mais velho roubou uma garrafa de champanhe dos pais e bebeu tudo rapidamente enquanto estava trancado no banheiro antes que alguém pudesse impedi-lo. Ele havia pedido um pouco antes, e disseram a ele que ele era muito jovem. Então ele roubou uma das garrafas e a bebeu. Nós não sabíamos disso até então, mas aparentemente ele vinha roubando álcool há algum tempo antes de sua primeira prisão. E ele tinha um esconderijo secreto em algum lugar que acabou aos poucos, já que ele só tocava nele aos poucos e até vendeu um pouco para outras crianças no bairro. Ele não se meteu em grandes problemas. Apenas foi enviado para o quarto para a noite depois de dizer que roubou a bebida porque estava realmente desejando e era Ano Novo. Seus irmãos admitiram a seus pais sobre seu esconderijo e mostraram onde estava escondido. Era uma caixa plástica no espaço sob a casa. Quando confrontados sobre como conseguiram todo o álcool, meus dois sobrinhos mais jovens admitiram que estavam seguindo o exemplo de seu irmão mais velho e roubavam apenas uma cerveja de cada vez ou despejavam um pouco de bebida destilada de sua garrafa original em outra garrafa aos poucos. E então a maior revelação. Eles estavam entrando furtivamente nas casas de outras pessoas e fazendo a mesma coisa por todo o bairro.
A maneira de entrar era procurar portas e janelas destrancadas, nenhuma casa com cachorros porque latiriam, e o mais novo entraria pelas janelas porque era o menor. E então ele destrancava as portas para deixar seus irmãos entrarem. Eles se certificavam de não roubar coisas grandes de dentro das casas, para poderem voltar várias vezes. Mas depois que eles foram presos no ano passado, perceberam que não gostavam mais de ser ladrões. E estavam apenas seguindo o exemplo de seu irmão, como haviam dito antes. Claro, as crianças estavam em apuros por não admitir nada disso até então. E apesar de tentar manter em segredo, a palavra ainda se espalhou de alguma forma. Isso confirmou algumas suspeitas dos vizinhos. Considerando quão bons meus sobrinhos eram em serem gatunos, você pensaria que eles teriam sido mais cuidadosos com as câmeras. Ou talvez eles simplesmente achassem que o velho tio Ian nunca teria câmeras. Mas depois que meus sobrinhos foram expostos como ladrões, alguns dos vizinhos meus e de minha irmã também colocaram câmeras. O castigo por admitir como eles roubaram coisas foi leve para meus sobrinhos. Foi meio redundante para o mais velho porque ele ainda está em apuros com a liberdade condicional e tudo mais. E ele não tinha tentado roubar mais nada até pegar a garrafa de champanhe. Meu cunhado começou a dar a ele muita goma de menta para mascar para ajudar com seus desejos, porque era o que ele usava para ajudar a reduzir o consumo de álcool. E isso meio que ajudou. Meu cunhado também começou a manter todo o seu álcool trancado em uma geladeira com cadeado na garagem. Ele suspeita que seu filho tenha tentado abri-la uma vez. Tirando isso, as coisas não pareciam tão ruins até meu sobrinho mais velho se envolver em uma briga na escola em fevereiro. Me disseram que ele não começou. Mas outro garoto provocou até que eles começassem a trocar socos. Ele teve seus 2 dentes da frente derrubados pelo valentão quando teve o rosto batido em um armário. Acabou havendo um motivo para esse ataque. Meus sobrinhos mais novos me disseram que seu irmão mais velho tinha vários alvos para escolher na escola antes de ser preso. Ele aparentemente era o típico valentão que as pessoas imaginam quando pensam em um. Ele roubava coisas de outras crianças, mirava nos pequenos e fracos, os agredia quando ninguém estava olhando e, em mais de uma ocasião, usou uma pequena faca para furar pneus de bicicletas. Bem, o irmão mais velho de um garoto que ele havia provocado antes foi atrás dele. E esse garoto o espancou. Ambos os dentes superiores da frente dele foram arrancados, e seu nariz quebrado. Ele teve que ser levado ao hospital e um cirurgião oral de emergência teve que recolocar os dentes. O que também exigiu aparelhos especiais para mantê-los no lugar. O nariz dele também teve que ser reajustado e ele foi colocado em um colar cervical. O pobre garoto não queria ser visto por ninguém por meses. Ninguém apresentou queixas. Acredite em mim, perguntei muitas vezes por que não. Mas os pais do outro garoto pagaram pelo menos metade do custo dos tratamentos para os dentes e nariz do meu sobrinho por meio de seu seguro. Pelo menos foi isso que me disseram. O seguro de saúde de minha irmã e cunhado não era bom para cobrir o restante, e eles tinham uma alta franquia. Eles nem se preocuparam em processar porque não queriam estar em tribunal novamente, e os outros pais pagaram tanto quanto pagaram porque não queriam ser processados. Contribuíam um pouco para o custo também. Eu ainda tinha os $500 que eles me deram em dinheiro depois que eu os processei e decidi devolvê-los para ajudar a aliviar um pouco o custo. Eles não me dizem quanto custou para consertar o nariz do meu sobrinho e recolocar os 2 dentes da frente. Mas depois disso, acho que eles podem não ter mais economias. Quando vi meu sobrinho após o incidente, seu rosto estava machucado e os dentes da frente estavam presos com arames. Ele se recusou a voltar à escola e fez todas as lições restantes online com um laptop fornecido pela escola. O garoto que o espancou, me disseram, não recebeu nada mais do que uma suspensão de 2 semanas. Não vou negar que fiquei chateado. Mas, ao mesmo tempo, sei que isso só aconteceu porque meu sobrinho estava sendo um valentão com outras crianças. O que vai, eventualmente, volta. Agora estamos no verão, e meu sobrinho mais velho ainda é recluso na maior parte do tempo. Ele sai para andar de bicicleta sozinho por 1 hora ou 2. Mas além disso, geralmente fica sozinho em seu quarto. Houve conversas entre minha irmã e cunhado sobre se mudar para perto de seus pais depois que a liberdade condicional de seu filho acabar. E eu não os culpo. Praticamente todo o bairro os odeia agora. Então eles querem sair assim que puderem pagar por isso. O que infelizmente pode levar mais 1 ano ou algo assim para conseguir. Tenho passado mais tempo com meus 2 sobrinhos mais novos. E eles estão indo muito melhor agora. Eles estão mais respeitosos e têm permissão para voltar para minha casa. Nada desapareceu e eu gosto de passar o tempo com eles assistindo filmes e jogando.
Eles se tornaram bons garotos novamente. E eles estão tentando compensar seus erros. Nas raras vezes em que vejo meu sobrinho mais velho, ele não é mais frio comigo. Ele até trouxe a bicicleta para eu reparar uma vez. Mas ele é um garoto de poucas palavras agora. Quase estoicamente silencioso nos dias de hoje. Eu sei que quando ele fizer 18 anos, ele quer estar bem longe daqui. Sugerimos uma escola de comércio. E ele não é contra a ideia. Além disso, tenho feito o meu melhor para não me intrometer como tio. Então é isso. Depois de todo esse tempo, talvez eu não tenha mais nada a escrever aqui. Eu com meu ex-namorado de mais de 10 anos, sua esposa o alienou de todos os amigos e familiares e começou a me enviar mensagens no Facebook. Um pouco de contexto, desculpe, há muito texto e nomes, vou tentar manter isso o mais claro possível. Meu ex-namorado, Bill, 36, e eu, 36, ficamos juntos por 10 anos desde os 15 até os 25 anos, moramos juntos nos últimos 5 anos do relacionamento. Nós terminamos de forma muito amigável, sem ressentimentos. Nós simplesmente percebemos que tínhamos nos tornado duas pessoas muito diferentes do que éramos aos 15 anos. Ainda sou amigável com a mãe dele e com o irmão dele, Fred, 39, pelo Facebook. Bill também é amigo de membros da minha família, e temos muitos amigos em comum. Depois que terminamos, continuamos amigos e alguns anos depois conheci meu maravilhoso marido, 38, e agora tenho uma linda filhinha, 4. Bill também conheceu sua atual esposa, Fiona, por volta do mesmo tempo em que conheci meu marido. Ambos já conhecemos os cônjuges um do outro e nos demos bem. Com o tempo, Bill e eu nos distanciamos ainda mais e trocamos gentilezas pelo Facebook de vez em quando, novamente, sem ressentimentos, faz parte de crescer. Os problemas começaram quando engravidei da minha filha. Bill e Fiona tiveram dificuldades para conceber e, embora eu compreenda a luta que eles estão enfrentando, isso começou a afetar os relacionamentos deles com nossos amigos em comum. Fiona começou a ficar um pouco desequilibrada, por falta de um termo melhor, quando descobriu que eu estava grávida e disse a Bill que ele não podia mais entrar em contato comigo. Eu realmente não me importei, entendo que deve ser difícil para ela, então não disse nada, já que não é da minha conta. Depois disso, ela começou a remover e bloquear todos os nossos amigos em comum que estavam esperando ou já tinham filhos. Isso magoou os sentimentos da minha melhor amiga, Anne, já que ela também era melhor amiga de Bill. Anne se mudou para o outro lado do país e Fiona disse a Bill que ele não poderia ver Anne quando ela viesse visitar, o que magoou ainda mais Anne. Fiquei chateada com Bill e, embora eu quisesse me manter afastada disso, tive que dizer a ele o quanto ele magoou Anne. Ele me disse que faria um esforço na próxima vez que ela visitasse, mas ele nunca fez. Agora Fiona e Bill se mudaram para metade do mundo, para a Austrália. Ela cortou todo o contato com a família dele. O irmão mais velho de Bill, Fred, teve um bebê recentemente e Fiona instantaneamente removeu Fred e sua esposa, bem como a mãe de Fred. Ela se recusa a deixar Bill passar tempo com sua família durante as festas e não o deixou ficar com a família quando ele voltou para visitar sem ela. Eu basicamente me mantive afastada disso porque não quero me envolver com essa loucura, mas recentemente Fiona começou a me enviar e-mails. Ela pegou meu e-mail na conta de Bill, e me disse que eu deveria parar de conversar com todos os nossos amigos em comum para que ela possa adicioná-los de volta no Facebook. O que diabos ela está pensando? Ela também está me contando detalhes muito pessoais sobre o relacionamento deles e pedindo meu conselho, o que é simplesmente loucura. Ela quer que eu escreva uma declaração dizendo que meu ex tem autismo, o que não é verdade, para que ela possa dar ao médico dele. Eu não respondi a nenhum dos seus e-mails e não sei o que fazer. Não tive nenhum contato com Bill nos últimos 2 anos, desde que falei com ele sobre Anne, e estou recebendo todas essas informações dos nossos amigos em comum. Essa mulher está claramente perturbada e, por mais que eu queira me manter afastada disso, ela está machucando pessoas pelas quais me importo e acho que pode estar abusando emocionalmente do meu ex, que pode ser submisso, mas é um cara genuinamente legal. O que posso fazer para ajudá-lo, Reddit? Tenho 100% de certeza de que ela está lendo seus e-mails e Facebook, então não posso mandar uma mensagem privada para ele. Também mora em outro país, então não posso tentar me encontrar com ele. Definitivamente, há algo errado com ela e quero tentar ajudá-la também. Atualização. Oi, mesmo que meu post original não tenha recebido muita atenção, houve algumas boas respostas e pensei em atualizar todos, pois muita coisa aconteceu nas últimas semanas. Então, encaminhei as mensagens dela para o irmão do meu ex, Fred.
Ele me ligou imediatamente e disse que tentaria entrar em contato com o irmão dele assim que possível. Esqueci de mencionar em meu post anterior, mas Bill trabalha como consultora contratante independente em TI, então foi difícil encontrá-lo em seu local de trabalho. Frank recebeu algumas respostas de Bill, apenas e-mails curtos dizendo que ele estava bem, mas Fred não estava realmente convencido. Felizmente, eu não tinha recebido mais mensagens de Fiona, não respondi a nenhum de seus e-mails, então acho que ela desistiu de mim. Não achei que houvesse muito mais que alguém pudesse fazer, então continuei cuidando da minha própria família. Meu marido, vamos chamá-lo de Dan, sabia que eu estava preocupada com meu ex, e como prova de como ele é incrível, ele começou a tentar contatá-lo, pois ambos trabalham na mesma área de TI, eu sei, aparentemente tem um tipo muito especializado, risos. Dan é próximo de seu chefe e contou a ele sobre a situação. O chefe de Dan entrou em contato com Bill pelo LinkedIn para marcar uma consultoria no Skype. O raciocínio de Dan é que, se Fiona está monitorando os e-mails e as redes sociais de Bill, isso passará despercebido, já que ela não conhece o chefe de Dan e sua conexão conosco. Meu marido é um espertinho astuto. Eles agendaram a ligação para o dia seguinte, e meu marido entrou na ligação também. Ele não me disse exatamente o que disse, mas a ideia geral é que Dan e seu chefe disseram a Bill que todos nós estávamos preocupados com ele e que, se ele precisasse de ajuda, era só nos avisar. Bill desabou e começou a chorar. Ele se sentiu tão impotente e achou que ninguém se importava com ele. Acontece que ela estava lendo todos os seus e-mails, apagou todos os que eram da família dele e estava controlando todas as finanças. Ela também estava agredindo fisicamente e tinha vergonha demais para contar a alguém. Ela tem cerca de 1,50 metros, ele tem 1,93 metros. Dan e seu chefe disseram a ele para fazer as malas e ir para o aeroporto, e eles compraram uma passagem só de ida para ele voltar para casa. Bill chegou em casa há uma semana mais ou menos e está indo bem. Ele está morando com sua mãe e seu pai, e Fred o ajudou a se reerguer e cuidar das questões legais. Sem dúvida, eles estão extremamente gratos ao meu marido e ao chefe dele e já reembolsaram o custo da passagem, além de terem comprado várias garrafas de bourbon muito caro para Dan e seu chefe, o que eles insistiram. Estávamos felizes em cobrir o custo da passagem, mas não íamos discutir com eles. Dan e eu dissemos a eles que, agora que ele está em casa, vamos dar um passo para trás. A família dele está cuidando dele agora, e eles não precisam mais da nossa ajuda, mas ainda manteremos contato e acho que sempre estaremos próximos de Bill e sua família daqui para frente. Fred me disse que ela não quer voltar para casa, então não precisamos nos preocupar com ela aparecendo na nossa porta. Não sei como Fiona reagiu, ela não me enviou nenhum e-mail, então acho que ela não sabe que eu estava envolvida, ou o que vai acontecer legalmente, porque não quero mais me envolver tanto. É hora de nos concentrarmos um pouco na nossa família, porque estou grávida. Não poderia ter escolhido um homem melhor para ter filhos. Além disso, o chefe de Dan deixou que ele registrasse as horas do resgate de Bill como desenvolvimento pessoal, porque ainda há pessoas decentes no mundo. Meu colega de trabalho me inscreveu em uma organização racista como uma piada. Eu tenho um colega de trabalho, um rapaz muito simpático, muito jovem, com um senso de humor peculiar e um senso de limites menos do que completamente desenvolvido em relação ao que é apropriado dizer no trabalho. Eu acredito que este seja o primeiro emprego profissional dele após se formar. Recentemente, ele se juntou a uma organização política racista de extrema-direita. Tenho quase certeza de que ele fez isso como uma piada, mas não tenho certeza completa, e me contou sobre isso. Eu achei isso uma coisa muito estranha de se fazer e uma coisa estranha para me contar no trabalho, mas deixei para lá. Nós dois somos novos contratados, e eu não quero causar problemas. Hoje, ele entrou online, se passou por mim e me inscreveu como membro da organização. Eu tenho quase certeza de que foi uma brincadeira, assim como sua própria adesão, mas agora eu sou oficialmente um membro dessa organização, que está longe de representar as minhas opiniões. Me sinto enojado ao pensar que meu nome agora aparecerá na lista de membros deles e será contabilizado na contagem oficial de quantos membros eles têm. Por um lado, se for algo que qualquer um possa fazer com outra pessoa, gosto de pensar que minha nova adesão não me causará nenhum dano à reputação, mas por outro lado, se a notícia se espalhar de que sou membro, eu não ficaria satisfeito. Eu pareceria um chato se dissesse a ele que isso não foi legal e que é o tipo de coisa que pode ter consequências profissionais reais para ele se ele fizesse isso com a pessoa errada? Isso seria suficiente para mandar uma mensagem a ele sem criar problemas para ele que eu não quero criar? Atualização, 4 anos depois. Eu segui seu conselho,
Fui educado, mas bem firme com o rapaz jovem, Moi, sobre a inapropriada de seu comportamento. Ele ficou ofendido em resposta. Eu pensei que você fosse legal e tivesse senso de humor, foi o essencial de sua resposta. Acabei mencionando isso ao meu chefe de forma que achei casual, apenas dizendo, o Moi fez essa coisa, foi estranho, achei que você gostaria de saber que ele faz esse tipo de coisa. Algumas semanas depois, meu contrato com a organização chegou ao fim e não foi renovado inesperadamente, embora eu tivesse sido informado de que esperasse uma renovação. Na saída, meu chefe me deu o feedback de que sou sensível demais, o que certamente posso ser, então pode não ter sido apenas sobre isso. Atualização sobre mim, foi uma luta longa para encontrar outro emprego, mas 4 anos depois, sou diretor executivo de uma pequena organização sem fins lucrativos que realiza muito trabalho bom e importante em sua área. Estou muito mais feliz aqui do que estava lá, e meu conselho me trata muito melhor, o que não é algo que você ouve de todo diretor executivo. Atualização sobre Moi, ele subiu rapidamente na hierarquia dessa organização, uma instituição governamental de perfil médio, e agora está no nível de diretor e é a figura pública de muitas de suas iniciativas. Eu o sigo no LinkedIn, na minha opinião, o julgamento dele sobre quais piadas são apropriadas em um ambiente profissional continua atroz, mas seus chefes parecem adorá-lo. Atualização sobre a organização racista, eu escrevi para eles e exigi que meu nome fosse retirado da lista de membros. Eles foram muito rápidos em fazer isso, disseram que nunca gostariam que alguém fosse publicamente associado ao movimento deles que não compartilhasse genuinamente suas opiniões, e eu não ouvi mais falar deles nem apareci em nenhuma lista pública de membros desde então. Não sei como acabei recebendo um tratamento mais cortês da organização racista do que do meu antigo empregador, mas é isso aí. Obrigado pelo seu conselho e obrigado aos comentaristas por se envolverem. Me humilhar. Me bater. Brigar com meu irmão? Mais de 900 abelhas gostariam de me ajudar a terminar com você. Conta descartável por motivos óbvios, embora eu acredite que se ele, ou qualquer membro da minha família próxima, ler isso, eles saberão quem eu sou. Não é todo dia que alguém é cercado por um enxame de abelhas de uma filha de apicultor. Bem, aqui está o contexto necessário. Venho de uma família de apicultores amadores, então convivi com abelhas a vida inteira. Não tenho problema em estar perto de insetos rastejantes, e as abelhas costumam me confortar de alguma forma. Não é como um animal de estimação, porém. Mas como uma distração da vida real? Enfim, sou estranha e gosto mais de abelhas do que de pessoas. Meu pai é um apicultor amador, então vender mel e rainhas é o negócio paralelo dele. Seu trabalho principal é arquiteto. Comecei a namorar um atleta júnior no ensino médio, há 2 anos. Ele era tudo o que eu queria quando estava passando pela minha fase de fantasia adolescente, alto, loiro, cheiroso e uma delícia de se estar por perto. Para a história, o chamaremos de Harris. Harris era um pouco problemático. Eu sabia que os pais dele colocavam pressão sobre ele, mas isso muitas vezes resultava em explosões contra os outros. Já que eu, a namorada encantadora obcecada por abelhas, estava sempre presente, era mais fácil de atacar. Agora, não sou uma garota baixa de forma alguma. Mas Harris, como eu disse, era alto. Na época, eu odiava admitir que realmente sentia medo sempre que ele decidia implicar comigo. Mas esses eventos eram raros, e eu os ignorei, porque, você sabe, ele era incrível. Tivemos bons momentos e ele foi o primeiro, e único, cara com quem fiz sexo. Vou poupar os detalhes, mas pensei que isso ficaria em segredo entre mim e ele. Minha lua de mel com ele acabou 1 ano depois, quando ele me convidou para o baile de formatura. Na época, eu estava no 2º ano, então estava super animada para ir escolher um vestido e tudo, me sentindo no topo de tudo. Eu estava um pouco acima do peso naquela época, mas não a ponto de ser perceptível a menos que eu tirasse minhas roupas. Ainda assim, vestido. Algo que não é calça. Estava empolgada. Quem se importa com gordura no braço? Bem, aparentemente todos os amigos de Harry se importam. Eu quase esqueci que esses caras e garotas eram atletas, e eu não era. Assim que me juntei a eles, vi que estavam brincando muito. Ótimo, adorava piadas. Então, o Harris realmente gosta de você, disse um dos amigos dele. Eu sei. Eu poderia agir de forma convencida. Sorri. Sim, respondi, e eu também o amo. Deixe um intervalo para beijos aqui. A amiga dele revirou os olhos, disse algo sobre eu ser estranhamente fofa.
Harry sorriu, fez uma pausa em mim para falar. Ah, é? Fofa? Como o quê? Um bebê hipopótamo. Ela provavelmente quis dizer isso de brincadeira, mas achei estranho. Talvez eu estivesse insegura, ou algo assim, e achasse que era uma piada sobre meu peso. Eu não ri, e pude sentir meu rosto esquentar. Tinha pegado um refrigerante mais cedo, e estava bem certo de que ele estava esquentando nas minhas mãos. É verdade, disse Harris com sua voz tão suave enquanto ele me abraçava. A mão dele desceu pelo lado do meu vestido e ele apertou minha barriga. É meu bebê hipopótamo. E eu vi tudo. Insira mais risadas aqui. Então a conversa deles decolou. E quero dizer, foi de 0 a 100 muito rápido. Ele soltou o mel e contou aos amigos, todas as 5 pessoas aqui, sobre como eu e ele fizemos o negócio sexy. Ele fez alguns comentários desagradáveis sobre meu corpo e as partes que ele queria tocar. Estava fazendo o possível para não chorar, já que isso poderia ter sido apenas uma piada inofensiva deles. Desnecessário dizer que eu não estava aceitando isso, então me retirei. Não para o banheiro, mas para casa. Liguei para o meu pai me buscar e não deixei o pai de Harry saber. Eu não estava na área durante as férias da primavera. Meu pai me levou, a mim e a meu irmão, um ano mais novo, com 15 anos na época, para a Pensilvânia para passar as férias. Fomos à fábrica de chocolate Hershey e tudo mais, e tive a chance de clarear minha mente. Até onde posso me lembrar, essa foi a última vez que meu pai ficou realmente satisfeito comigo. Quando voltamos em 10 dias, Harris apareceu para visitar quando ele sabia que meu pai não estaria em casa. Meu irmão estava, como sempre, jogando Minecraft em seu PC no quarto dele. Pensei que Harris tivesse vindo pedir desculpas pela história do bebê hipopótamo, mas estava totalmente enganada. Ele me deu um soco no estômago. Nunca tinha levado um soco antes até agora, e foi verdadeiramente horrível. Não só doeu como um inferno, mas quase me fez vomitar e tirou o ar ao mesmo tempo. Ele me agarrou pelos ombros e gritou comigo. Disse que eu não deveria ter saído do baile, que eu não deveria tê-lo envergonhado na frente dos amigos dele e que eu deveria tê-lo chamado quando estava na Pensilvânia. Meu irmão desceu correndo as escadas quando ouviu a confusão. Eu tive essa vontade de me curvar e continuar curvada, então não consegui realmente focar nele. Tudo o que eu sabia é que ele foi atrás do Harris, xingando, gritando e chorando. Corri na direção oposta da melhor maneira que pude, tentando respirar em primeiro lugar. Era difícil fazer qualquer coisa ou pensar claramente com esse gosto horrível na minha boca e cavidade nasal, como se eu tivesse vomitado dentro do meu nariz ou algo assim. Era nojento e certamente me deixou furiosa. Pegar meu telefone estava difícil, já que o Harris já havia saído do caminho do meu irmão, implorando para que eu não chamasse a polícia. Eu quase peguei o telefone fixo também, mas o Harris arrancou ele da minha mão. Ele quebrou a capa, tirou as pilhas e então começou a implorar novamente. Desta vez, ele não me tocou, e eu disse para ele sair fora. Limpei a casa, para que meu pai não visse nada disso. Esta seria minha primeira e última briga com o Harris, pelo menos eu esperava. Pelo menos ele não verificou o telefone fixo. Meu irmão ficou mais machucado e certamente devastado. Ele nem conseguia perguntar se eu estava bem, e eu interpretei como se ele soubesse que eu não estava, e apenas começou a chorar. Ele realmente admirava o Harris. Vamos 5 horas adiante. 22 horas, e ainda estou furiosa. Descobrimos que meu irmão tinha torcido o pulso, então improvisamos algo fácil de remover com gelo. Meu pai era um homem rígido, então eu sabia que ele ficaria chateado no início quando visse a confusão em que nos metemos. Não consigo me lembrar qual era a minha intenção, se eu ia contar a ele sobre o Harris ou não. Eu sabia que ele voltaria no dia seguinte, então eu tinha que me vingar agora. Fechei as portas, janelas e esperei meu irmão dormir. Agora vieram os detalhes meticulosos. Coloquei a outra roupa de apicultor, aquelas que minha mãe usava quando estava por perto para verificar o apiário. Peguei o véu, as luvas, as botas, você sabe. Tenho que estar preparada para as abelhas. Aquela noite estava particularmente fria e parecia muito irreal. Eu estava desembalando milhares de abelhas, movendo-as até ter o número certo de quadros, tudo sob o nariz do meu pai. E eu ia liberá-las em um ser humano vivo. Tínhamos cerca de 30.000 abelhas por colmeia e cerca de 150 colmeias. Como eu disse, era um negócio paralelo e precisávamos de mel. Eu sabia na época que 1.000 ou mais picadas de abelha poderiam matar,
e eu não estava planejando ir para a cadeia. Eu só ia fazer doer muito. Isolei um número justo de abelhas entre 2 quadros com um pouco de dificuldade. Seriam talvez 900? 950? Nem todas picariam ele, mas eu queria me vingar de tudo. Quem bate em seu bebê hipopótamo, não é mesmo? Depois de colocar minhas abelhas no lugar, coloquei o quadro em sua própria colmeia mais próxima de casa. Liguei para ele e disse que queria resolver algumas coisas com ele. Sem violência, nada disso. Menti descaradamente, dizendo que não contaria ao meu pai e que estava indo bem. Ele apareceu 5 minutos depois e se aproximou da minha porta. A luz da varanda era a única coisa que o iluminava, e o resto do lugar estava escuro. Retirei os quadros da colmeia. Andei atrás dele, as botas do apicultor rangendo nos degraus, o quadro na minha mão. Oi, Harris, eu disse. Eu pensei que soaria legal, mas eu estava chorando. Minha voz quebrou. A voz quebrando era o menor dos problemas de Harris naquele momento, de qualquer maneira. Eu estava segurando 2 quadros abertos com quase 1000 abelhas. Algumas delas estavam voando por aí, mas eu estava totalmente protegida. Harris? Nem tanto. Bati nele com um quadro e empurrei o outro contra sua boca, esperando conseguir pelo menos uma abelha entre seus lábios. Uma picada de abelha dói pra caramba e vai doer por um tempo. Mas a coisa sobre as abelhas é que elas fazem parte de uma verdadeira mente da colmeia. Uma abelha morre e todas as abelhas da área entram no modo de defesa, picando qualquer carne e dissuadindo qualquer atacante que puderem encontrar para proteger a colmeia. O quadro que bati em Harris provavelmente matou algumas. O grito resultante foi insano. Eu nunca o tinha ouvido gritar antes. Eu quase esperava que as abelhas voassem para longe e se escondessem em outra colmeia, mas não. Quando as abelhas defendem, elas realmente defendem. Não ajudou que Harris usava mangas curtas e tinha o pescoço e o rosto expostos, então as abelhas foram atrás disso. Felizmente para ele, nenhuma abelha entrou em sua boca como eu pretendia. Elas não eram burras e não fariam isso. Em vez disso, elas continuaram picando ele. Acabei caindo escada abaixo e correndo para o escuro, tentando me afastar dele. Olhando para trás, porém, ele não estava em posição de lutar, e eu não deveria ter corrido. Mas eu fiz, e pude ver ele tentando lutar contra as abelhas. Acho que ele aprendeu que matar uma abelha não assusta um enxame. Resumindo, ele não morreu. Ele apenas levou muito tempo para se recuperar e ficou marcado por cicatrizes. Eu acabei passando um tempo na cadeia, mas não fui condenada. Meu pai ficou extremamente chateado comigo por usar abelhas como armas, e atualmente estou trabalhando para pagar por isso. Ele não me olha da mesma forma agora, e eu me sinto realmente mal com isso. Queria ter ido direto a ele desde o início. Edição: obrigada por toda a positividade, pelo menos até onde pode ir aqui, mas gostaria de deixar vocês saberem que meu pai não é uma pessoa ruim. Eu o amo e ele ainda está compreensivelmente abalado com isso. Por favor, não digam nada de mal sobre ele. Edição 2. Também estão me fazendo perguntas sobre minha sentença. Eu não fui condenada. O tempo que passei na cadeia foi esperando o processo judicial começar, e o Harris não apresentou nenhuma acusação. Ele foi quem chamou a polícia, no entanto, e pude explicar isso a eles. Eu era menor de idade, e o Harris havia acabado de completar 18 anos. Como percebi, a lei é muito indulgente com menores de idade. Eu tenho feito aconselhamento e continuarei fazendo isso no futuro previsível. Também não me é permitido manusear armas de fogo. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias e dê like se gostou. Se inscreva no canal e ajude na meta de 16.000 inscritos. Uma boa tarde pessoal.